Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Momento Nota 1000. Boa noite, gente, vocês que estão entrando. Prazer tê-los conosco nesta terça-feira. Vamos falar sobre poesia. Boa noite, sejam bem-vindos. Mais um minutinho e a gente começa, tá? Chamem aí os colegas de vocês, mandem esse aviãozinho que tem aqui no cantinho da tela, ó, para as pessoas, convidem, né, para que a gente possa aí conversar um pouco sobre esse poema que está na lista de leitura obrigatória da Universidade do Oeste do Paraná. Então, se você conhece alguém que vai fazer vestibular lá para aquela região, né, que está se preparando para esse momento, ou que gosta de poesia, então indica aqui a nossa live de hoje, nosso Momento Nota 1000, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse poeta que foi Jorge de Lima. Alguém já tinha ouvido falar nesse nome, Jorge de Lima? Diga aí, responda aqui nos comentários, que eu quero saber se vocês conhecem Jorge de Lima. A gente tem alguns nomes na nossa literatura brasileira que são mais conhecidos, né? Tem os arroz de festa na nossa literatura, né? Tem Carlos Drummond de Andrade, Olavo Bilac, Manuel Bandeira, são grandes nomes da poesia brasileira, né? Mas existem também muitos outros poetas que ficam aí um pouco escondidos na nossa literatura e a gente nem ouve falar, ou ouve falar muito superficialmente. E é interessante que a gente saiba que a nossa literatura tem muito mais do que a gente conhece ou se apresenta, né, para nós na nossa vida escolar, vida acadêmica, que seja. Às vezes tem gente que nem conhece os grandes nomes, né, da nossa literatura, quanto mais os que são, né, um pouco menos conhecidos. A gente vai falar sobre esse poeta e para a gente entender a poesia de Jorge de Lima, essa em particular, O Acendedor de Lampiões, que é uma poesia linda, muito bonita, né? A gente tem que entender um pouco o período onde ele estava, o momento literário em que ele se encontra, e também para a gente entender que a literatura brasileira do modernismo, mais especificamente, que é onde o Jorge de Lima se situa, ela vai ter umas nuances aqui que a gente precisa, né, aprofundar para entendermos melhor, vamos dizer assim, a poesia, a obra desse autor, tá bom? Então, pra gente situar. Então, Jorge de Lima, ele nasceu em Alagoas, ele é nordestino, em 1895 e morreu no Rio de Janeiro em 1953, certo? Então, vamos situar aqui o Jorge de Lima atuando na primeira metade do século XX, ok? Ele vai escrever seu primeiro livro, que é o 14 Alexandrinos, que é exatamente onde está esse poema que a gente vai estudar hoje, O Acendedor de Lampiões, em 1914. Então ele tinha 19 anos quando ele publicou o primeiro livro. Então vejam aí que ele já era, né, bem avançado para a sua idade. Ele vai depois para Salvador estudar medicina, depois muda para o Rio de Janeiro. Então, além de outras coisas, tradutor, ensaísta, poeta, pintor, ele também era médico e ele também atuou na vida política ali do estado do Alagoas, certo? Então, a gente vai ter aqui o Jorge de Lima situado em duas épocas. A gente vai separar a obra dele aqui em duas fases. A primeira fase, que é onde se situa o primeiro livro deles, 14 Alexandrinos, que é onde se situa esse poema que a gente está estudando aqui, O Acendedor de Lampiões, a gente vai chamar ela de uma fase parnasiana. E aqui eu quero que vocês compreendam o seguinte, né? A arte, a estética artística literária, ela não é fechada, certo? Então, a gente estuda o parnasianismo dentro de um corte temporal, né? Junto com o realismo e o naturalismo, lá no final do século XIX, surge também a poesia parnasiana, mais ou menos ali em 1892, ali naquela época. E aí a gente tem grandes nomes da poesia parnasiana, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, entre outros, que vão se destacar mais nessa produção. Contudo,
o parnasianismo foi um movimento literário que teve muito sucesso, que teve um alcance de público muito grande, né? A poesia parnasiana, pela estética, e aí a gente é onde mora principalmente a característica mais marcante da poesia parnasiana, é a forma dos poemas, né? Um rigor formal, uma estética, né? Sempre uma busca, e aí a gente tem um lema do parnasianismo, da arte pela arte, né? Então, quando o modernismo surge em 1922, com a Semana de Arte Moderna lá em São Paulo, a primeira coisa que os modernistas querem fazer é romper com a estética parnasiana. E aí a gente vai ter um contraponto, e aí é importante que vocês entendam isso, o contraponto que existe entre o modernismo da primeira geração, da geração de 22, com tudo que vinha antes, certo? Não só a poesia parnasiana, mas claro que foi onde eles mais bateram, né? Principalmente na Semana de Arte Moderna em si, onde eles mais bateram foi na poesia parnasiana. Porque o modernismo ele queria trazer para o texto uma liberdade formal, ou seja, nada de regra, nada de rima, nada de forma, liberdade de pensamento, livre expressão, língua falada, a língua escrita do jeito que ela é falada. Então a gente vai ter aí um rompimento com a gramática, a gente vai ter um rompimento com o que eles chamavam de academicismo, né? Ou seja, regras estabelecidas, a forma como escrever um poema e etc., forma fixa. Então tudo isso se rompeu em 22. Tanto é que essa geração de 22 é uma geração muito jovem, e aqui vamos já estabelecer uma diferença entre ela e a próxima que vem, né, em 30. Essa geração de 22, então, ela vai estabelecer aí, vai romper, vamos dizer assim, né, com os preceitos da poesia parnasiana. Mas, como eu estava dizendo no começo, não vamos fechar um período, né, com as suas características. É importante a gente perceber que aqui no Brasil, nossa literatura brasileira, ela não é uma literatura... Aliás, os períodos literários brasileiros, vamos dizer assim, eles não são períodos fechados em si mesmos, né? A gente vai sempre ter uma retomada de uma coisa e outra, né? Algo que foi referenciado no passado volta. Então, se não é estética, é em tema, é em conteúdo. Então, a gente vai sempre ter aí uma coisa que vem e volta o tempo todo, que é da arte, né, como um todo. A gente não vamos aprofundar nesse assunto, mas isso é muito próprio da arte, né? Então, quando o Jorge de Lima escreve, então, seu primeiro livro, 14 Alexandrinos, em 1914, pré-Semana de Arte Moderna, certo? Então, ele vai escrever ainda dentro da característica do parnasianismo, dentro da forma, tanto é que o nosso poema aqui em questão, ele é um soneto italiano, ou seja, 2 quartetos, 2 tercetos, somados 14 versos. Ele está em metro alexandrino, ou seja, ele tem 12 sílabas poéticas, bonitinhas, né? Para quem quiser lá contar, fazer a escansão das sílabas poéticas, você vai encontrar as 12 sílabas poéticas. Ele é um poema todo em verso, todo rimado, bonitinho. É claro que ele é em verso, mas ele é todo rimado, né? Tem toda a rima lá, seguindo, então, essa estética formal parnasiana. Embora o conteúdo, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? O conteúdo não expresse tanto mais a estética, aliás, o que o parnasianismo expressava, né? A gente vai ver em relação à temática do poema aqui. Aí sim ele se distancia um pouco do parnasianismo, mas a forma é de um poema parnasiano. Então a gente está diante aí, né, de um poema em estética puramente parnasiana, tá certo? Contudo, né, o Jorge de Lima se rende mais na frente, alguns anos depois, ao modernismo. E aí, no modernismo, a gente vai ver que ele, então, vai abraçar, né, todas as novidades que o período trouxe. Então, ele vai, né, depois de uns anos, abrir mão da forma, abrir mão da forma fixa, né, dizendo assim, abrir mão da métrica, abrir mão das rimas. Então, ele vai, então, seguir um pouco aí essa cartilha do movimento modernista. E a gente vai situar o Jorge de Lima modernista na segunda geração
né, modernista, que é a geração de 30. A gente já falou sobre a geração de 30 na poesia aqui no Momento Nota 1000, quando a gente analisou a poesia Os Ombros Suportam o Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. Drummond é um grande representante dessa geração de 30 na poesia. Contudo, e aí eu vou voltar à tecla que eu já bati aqui, as nossas escolas literárias, elas não são fechadas em si mesmas, certo? O Otto Maria Carpo, no estudo de literatura, esqueci o nome do livro do Otto Maria Carpo, que ele faz uma análise da literatura ocidental. Eu acho que é a História da Literatura Ocidental, são 4 volumes. Eu acho que é esse o nome do livro. O Otto Maria Carpo diz que o modernismo brasileiro ele não é homogêneo. E eu achei interessante a escolha dessa palavra homogênea, porque vamos colocar aqui, vamos comparar os dois poetas que eu falei agora. Se eu pego o Drummond e eu pego o Jorge de Lima, embora eles sejam contemporâneos, embora eles estejam dentro do mesmo período literário, dentro da geração de 30, na poesia, a gente vai ver uma diferença enorme entre os dois. Eles não escrevem no mesmo tipo de estética, eles não escrevem no mesmo tipo de tema, mas eles estão situados quase que didaticamente dentro da geração de 30 poesia. Se a gente pega Cecília Meirelles, que também é desse mesmo período, a gente vai encontrar a mesma diferença, né? A gente não vai encontrar aqui características semelhantes entre eles. Talvez uns temas entre eles vai ter aquela interseção, né? Imagina se a matemática, lá vai dando exemplo de matemática. Né? Mas imagina aqueles círculos de matemática, assim, um monte de bolinha, a gente pode encontrar ali, né, uma interseção de temas entre esses poetas, mas não vai ser a regra geral, certo? Então, o que é que vai acontecer? A gente tem, então, esse modernismo não homogêneo, né? Em 30 isso vai se acentuar ainda mais, porque 30 chega para trazer um amadurecimento da literatura brasileira. Se a gente tinha uma geração de 22 jovem, né, radical, que queria romper aí os limites da arte, né, que queria fazer uma coisa totalmente nova, essa geração revolucionária, ela amadurece, certo? Então a gente vai ter em 30 autores, obras, conteúdos, temas, estética, né, bem mais amadurecida, bem menos rebelde e mais preocupada com a arte, né, com a expressividade da sua arte, né, o que a gente vai encontrar aí de modo geral a partir de 30. Mas então 30 inaugura então esse amadurecimento da literatura brasileira, o que a gente vai chamar de fase de consolidação. Se a gente tinha a geração de 22 como uma fase heróica, né, justamente por causa dessa gama, vamos dizer assim, de novidades que eles trouxeram, a gente tem, então, a geração de 30 como uma fase de consolidação. São amadurecimento de temas, reflexão sobre o mundo contemporâneo, principalmente aí, relembrando o que a gente falou lá na aula sobre Drummond, né? Era uma geração aí marcada pela guerra, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, está no período entre guerras, um período difícil, conturbado, na história do mundo, na história do Brasil, início da Era Vargas, né? Mudanças muito profundas e marcantes na história do Brasil, na história mundial. Então, tudo isso vai, né, ser muito presente na obra literária brasileira a partir de 1930. É uma temática de cunho social na prosa. A gente já falou sobre isso também quando a gente estava estudando São Bernardo, que foi o nosso primeiro momento Nota 1000, foi sobre a prosa de 30, né? Então, é importante a gente entender, então, que existe um reflexo muito forte do contexto histórico na poesia, na prosa da literatura brasileira a partir de 30. A prosa de 30, ela consegue ser um pouco mais homogênea em relação ao conteúdo, diferentemente da poesia, que a gente vai então aí ter, né, essa reflexão sobre o mundo, né, de pontos de vista diferentes. Então a gente vai ter, portanto, né, obras
diferentes por causa disso, né? Se a gente tem um Drummond aí pessimista olhando para o mundo, e revejam aí, né, essa análise do Zumbi Suporta o Mundo que a gente fez aqui no Momento Nota 1000, se a gente tem um Drummond aí pessimista, a gente tem um Jorge de Lima que se volta um pouco para o passado, né? Volta para suas raízes. Gosto muito de São Bernardo. A gente vai refazer essa aula. Eu vou já contar para vocês aqui uma novidade. Já. Fiquem até o final que tem novidade, né, aqui no Momento Nota 1000 de novo, certo? Então a gente tem um Jorge de Lima que se volta para suas raízes. Tem uma palavra na literatura que define isso, que é o telurismo. O que é o telurismo? A gente encontra muito isso nas obras de literatura portuguesa. Mas a gente tem essa característica aqui no Jorge de Lima, que é o quê? Ele resgata o amor, né? O tema, o conteúdo das suas raízes, né? Da sua terra natal. Então, a gente vai ter um Jorge de Lima que vai voltar para o interior do Alagoas, né? E aí ele vai se recordar da sua época de criança, quando ele vivia no engenho. Ó, interessante aqui que a gente tem aí o resgate de um passado até histórico do Brasil. Então, essa segunda fase, a fase modernista do Jorge de Lima, ela vai ser folclórica, regionalista, vamos dizer assim, né? Ele tem uma série de poemas e tem um livro dele chamado Poemas Negros, onde ele resgata, então, aí a cultura africana no Brasil, e a gente tem um poema dessa fase dele muito conhecido que se chama Essa Negra Fulou, né? Então, ele vai fazer aí esse resgate da cultura africana no Brasil, né? De memória, né? Então, é muito mais de memória do que um registro contemporâneo. Então, veja, se o Drummond, se o Drummond olha para o futuro e no futuro ele não vê nada, só desespero por causa da guerra, o Jorge de Lima volta para o passado e vai aí lembrar da infância dele. Então, essa marca é muito presente. O autor, depois, né, com o tempo, ele vai professar fé no catolicismo, então ele, como um poeta católico, ele vai trazer essa temática também, a simbologia católica muito forte para sua poesia, e aqui eu gosto de comparar ele com um outro autor contemporâneo dele, que era o Murilo Mendes. Murilo Mendes e o Jorge de Lima, geralmente eles são colocados juntos no estudo da literatura, porque eles inclusive têm uma obra em parceria que se chama... esqueci. Tempo e Eternidade. Eles escreveram esse livro juntos, mas, como eu disse, né, mais uma vez, mesmo assim, eles não são iguais, certo? Embora eles tenham temáticas semelhantes, principalmente a temática do catolicismo, que vai ser muito forte, vai refletir muito na obra deles, eles não são autores iguais, certo? Não, tô lendo um, tô lendo o outro, não sei quem é quem. Dá para diferenciar. Mais uma vez, como disse Otto Maria Carpo, nosso modernismo brasileiro não é homogêneo, certo? Então, lembrem disso aí sempre, tá bom? Então, uma das maiores obras do Jorge Lima, então, já no fim da sua vida, publicada em 1952, no final, a última obra que ele publicou, né, ele morreu um ano depois, se chama Invenção de Orfeu, que é um grande poema épico, e aí, mais uma vez, a gente tem um retorno do Jorge de Lima às suas origens de poeta parnasiano. Então, ele vai escrever esse épico, né, em forma fixa, ele vai contar aí as sílabas poéticas mais uma vez, vai voltar à metrificação, né, e ele vai escrever esse livro, né, que fala do contato entre o homem e o universo, né? Então, é um poema aí que um livro, né, na verdade, que a gente vai então encontrar um pouco da estética do surrealismo, né, muito presente no modernismo, né, as vanguardas europeias que vieram, né, para o Brasil. Então a gente vai encontrar aí um pouco das características do surrealismo nesse livro Invenção de Orfeu, que foi o último livro escrito, então, pelo Jorge de Lima, tá? Alguma pergunta até aqui para a gente ir para o poema? Quem quiser, a hora é agora.
Não? Ninguém? Ninguém? Se vocês quiserem fazer depois, podem deixar pro final que eu vou dar outro espacinho para a pergunta, tá bom? Então, vamos para o poema O Acendedor de Lampiões, né? Texto escrito em 1914, não, publicado em 1914, mas alguns historiadores dão conta de que o Jorge Lima escreveu esse poema com 17 anos, né? Então, pelas minhas contas aqui, ele escreveu esse poema em 1912, bom? Então, vamos lá. Lá vem o acendedor de lampiões da rua, este mesmo que vem infatigavelmente parodiar o sol e associar-se à lua, quando a sombra da noite enegrece o poente. 1, 2, 3 lampiões acende e continua, outros mais a acender imperturbavelmente. À medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele que doira a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões da rua. Certo? Então, vamos aqui. Quem é o acendedor de lampiões? É uma profissão muito antiga que já foi extinta, né? E aí, lembre que a gente está datando aqui esse poema do início do século XX. A gente ainda não tinha uma homogeneidade, não sei se eu estou falando essa palavra direito, né? Da energia elétrica nas ruas do Brasil. Então, a gente está vendo aqui um menino, né? Numa cidade do Nordeste que observa, né, o trabalho de um acendedor de lampiões de rua. O que são lampiões de rua, né? Os nossos conhecidos postes de rua, né? Que eram, então, eles eram acesos através desse trabalho aqui humano de um por um acendendo aí o gás desses lampiões de rua. Então, ele vai fazer uma pintura muito bonita, eu diria, né? Dessa cidade que vai aos poucos se iluminando. A gente tem aqui, ele faz uma antítese, aí lembrem aí que dessa figura de linguagem. Boa noite, seja bem-vindo. Quem está chegando agora, Josué, seja bem-vindo. Dessa figura de linguagem, a antítese, que é quando você coloca duas coisas diferentes no mesmo verso, ou então você aproxima essas duas coisas diferentes. Então ele fala, parodiar o sol e associar-se à lua. Então, a gente tem aí essas duas imagens, sol e lua juntos no mesmo verso. Então ele diz, lá vem, né? Então imagina que ele está se aproximando. Vamos fazer esse exercício de imaginação. Lá vem o acendedor de lampiões, lá vem esse homem, né? Nesse trabalho, né? Com a vara acendendo os postes de rua. Né? E a cidade está caindo à noite, ela está começando a escurecer. Ele fala, quando a sombra da noite enegrece o poente. Então, o sol está se pondo, está baixando a luz, né? E tudo vai ficando, então, de repente, muito mais escuro do que o normal. E aí vem esse homem, devagarzinho, fazendo esse trabalho de acender os postes da rua. Né? 1, 2, 3, olha só que interessante. 1, 2, 3 lampiões, acende e continua. Outros mais a acender imperturbavelmente. À medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Esse estado de penumbra, né? Não anoiteceu totalmente, mas o sol já está quase indo embora. Então, a gente está naquele estado assim de penumbra, né? Aquela meia luz, aquela coisinha bem, né? Bem fraca. Então, você nem enxerga totalmente, existe então aquela coisa. A palidez da lua apenas se pressente. A lua ainda está apagadinha lá no céu. O sol está se pondo, então a gente está aí vendo os dois quase juntos no céu, né? Às vezes a gente consegue ver os dois quase juntos no céu. O sol tá baixando, a lua tá aparecendo, mas ela ainda tá meio pálida, né? Então ele vai dar conta aí de todas essas cores. E aí eu disse para vocês que, embora a estética seja
parnasiana, né? O verso alexandrino, o soneto, né? Dividido bonitinho aqui em 2 quartetos, 2 tercetos, bem dentro do padrão do soneto italiano. A gente tem aqui uma temática e um exercício de cores, de símbolos, de imagens que retoma a literatura simbolista no Brasil. O simbolismo, ele apareceu no Brasil quase no final do século XIX, início do século XX, então a gente está bem aqui nesse intervalo de tempo. Só que o simbolismo, ele não teve tanta expressividade, justamente como eu tinha dito para vocês, porque o parnasianismo, ele tinha muita força de público, né? Ele tinha um alcance muito grande. Então, quando o simbolismo aparece, ele não vai ter a mesma proporção, ele não vai ter o mesmo público, né? Ele vai ficar muito restrito a algumas regiões, a alguns leitores. Contudo, a gente tem aqui esse poema do Jorge de Lima, né, que traz aí um pouco do gosto, a gente não pode cravar ele como uma poesia simbolista, mas ele traz um pouco do gosto, vamos dizer assim, né, do que era o simbolismo, né, principalmente por esse jogo aqui de luz e sombra, né, olha só como a estética é importante, esse jogo de luz e sombra que a gente está vendo, né, nesse poema. A luz está baixando, a luz natural está baixando, né, tá ficando tudo escuro, né, como é que ele diz aqui? A sombra da noite enegrece o poente e a palidez da lua apenas se pressente, ó. A gente não tá vendo a luz da lua ainda, a gente só pressente que ela tá vindo, né? Então, enquanto a gente tem aí esse esquema, né, de pouca luz, lá vem o acendedor de lampiões, acendendo um por um desses postes de rua. Certo? Então, veja que imagem bonita. Eu particularmente acho muito bonito esse poema de Jorge de Lima. Então, ele vai, aí no primeiro terceto, ele coloca aqui uma imagem super interessante, aí a gente já tem um prenúncio daquilo que vem aí no modernismo. Então, veja que é um poema que passa por todas as estéticas desse período aí do século, que é essa crítica social que ele traz aqui, olha só. Triste ironia atroz, que o senso humano irrita. Ele que doira a noite e ilumina a cidade. Ele que doira a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Então, é assim, olha, o cara que trabalha acendendo a luz na rua da cidade, talvez não tenha luz na sua própria casa, né? E choupana aqui ainda dá uma ideia de ser um casebre, né? O que é uma choupana? Choupana é um casebre, né? Um lugar, um barraco, vamos dizer assim. Então, ele talvez não tenha luz na choupana em que habita. Se não tinha energia elétrica na cidade, imagina nas casas das pessoas mais pobres. Então, ele traz aí essa crítica um pouco contundente aqui nesse terceto, no primeiro terceto do poema. Aí, no final, no segundo terceto, ele diz, né? Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões da rua. Então, quanta gente existe no mundo que traz para nós essa luz, né? Crenças, religiões, amor, felicidade, são pessoas que nos tiram do breu, da penumbra e trazem para nós a luz, né? A luz através de conhecimento, através de exemplos de vida, através, né, de diversos modos e maneiras, né? Vamos dizer assim, eu aqui nesse momento estou sendo um acendedor de lampião aí para você, né? Estou trazendo para você um conhecimento, uma crença, um amor, uma alegria, alguma coisa que está acendendo dentro de você, né? Essa luz, né? Então, veja como ele traz aqui, ele dá uma invertida no tema, no conteúdo, e ele fala, né? Tanta gente também nos outros insinua. Insinuar, né? É um verbo aqui que ele está sendo utilizado num sentido bem suave da coisa, né? Eu posso
E aí eu tô trazendo isso aqui para mim, mas aí vocês fazem essa interpretação para vocês, e esse que é o bonito da poesia, né? Que a gente pode aí tirar diversas interpretações dela. Eu posso mostrar para você, eu posso lhe conduzir, né, a um conhecimento, mas você só vai acender a luz dentro de você se você quiser. Então, ele vai insinuar, né? Eu vou insinuar esse conhecimento, eu vou insinuar essa crença, mas se você não quiser, né, ele vai então, né, fazer ele vai te trazer então essa luz, esse propósito novo, essa visão nova sobre a coisa. Imagina só, né? A gente tem uma visão muito limitada das coisas. Então, continuando nesse exemplo, o conhecimento, né, ele traz luz sobre muita coisa. Hoje eu não sabia isso, e aí eu soube, e agora abriu-se, né, a minha visão sobre isso, então trouxe luz para essa parte, ou sobre esse assunto que para mim estava no escuro, né? Então veja aí, né, a metáfora que ele traz, né? A gente tá numa penumbra. Imagine aí a cidade como uma área de conhecimento ou um assunto que você não conhece. E ela tá numa penumbra. Então vem uma pessoa e devagar vai acendendo a luz e vai lhe mostrando as coisas, né? Vai fazendo com que você comece a enxergar, né? Saia desse campo aí de escuridão ou de pouca visão, né? Às vezes a gente até sabe, mas a gente tem pouca visão, pouco conhecimento sobre aquele assunto, sobre aquela área, sobre alguma crença, né? O que é o amor, o que é a felicidade, a respeito de tudo isso. E aí, muita gente, ainda hoje, embora a profissão em si de acendedor de lampiões tenha sido extinta, muita gente ainda trabalha, né, metaforicamente como acendedor de lampiões. Então, né, esse poema do Jorge de Lima, poema muito bonito, uma construção muito bem feita, uma estética, né, linda. Eu particularmente sou fã das formas fixas e do metro, porque eu acho que a gente vê aí a genialidade do escritor quando ele se obriga, vamos dizer assim, a fazer um poema dentro de uma forma fixa, dentro de um metro, né? Ele se obriga a fazer todos os 14 versos em 12 sílabas poéticas, com a rima, e ainda trazer um texto, né, desse brilhantismo. Então, eu particularmente gosto demais, né, da forma fixa, eu gosto demais de ver aí esse trabalho de construção do poema, né, principalmente quando a gente tem aí uma forma fixa. Só lembrando assim, a forma fixa, o metro, né, esse trabalho da arte pela arte não morreu no parnasianismo, depois que o modernismo surgiu, né? Como eu disse para vocês, o próprio Jorge de Lima, lá no fim da sua vida, né, retoma essa estética, mas a nossa geração de 45 no Brasil, ela se preocupou com isso novamente. Então a gente tem um poeta aqui no Brasil chamado João Cabral de Melo Neto, que teve uma grande preocupação com a estética formal. Ele até tem um apelido de engenheiro, né? É o poeta engenheiro, porque ele se preocupava bastante, né, com a forma fixa dos seus poemas, sem deixar de lado o conteúdo. Então, na minha opinião, né, uma visão mais crítica em relação à construção literária, é aí, né, que o trabalho do poeta, é aí que o trabalho do escritor fica mais, como é que eu posso dizer? Elevado, né? Porque aí a gente diz assim, eu não fui escrevendo de qualquer maneira, eu fui pensando e colocando no papel, do jeito que vinha na minha cabeça, eu coloquei. Não sendo contra quem faz isso, porque também tem seus méritos. Mas quando exige do escritor mais trabalho, quando exige, né, mais empenho, quando ele coloca mais esforço, né, em construir um texto, e esse texto tem um grau, né, de genialidade, então a gente vê aí que ele se destaca mais que os outros, obviamente, né? Então,
Podem falar o que quiserem e do parnasianismo, as pessoas podem não gostar, mas que exigia sim, né, um trabalho, um esforço hercúleo, né, dos seus poetas, aí exigia. Então isso valoriza ainda mais a poesia, tá certo? Então, eu quero dar um recadinho para vocês, na verdade são dois. Deixa eu ver aqui. Eu queria dizer para vocês que a gente está com um site www.nota1000redação.com, repetindo, www.nota1000, o número, certo? Redação.com, que é o nosso site com planos de correção de redação. Você está se preparando para vestibular, para concurso, para o Enem, né? Então, faça assim esses planos. Tem 3 tipos de plano, então você adequa aí a sua condição financeira, né? Acesse lá o nosso site, está explicando direitinho o que é que cada plano dá direito, plano top, plano VIP, plano básico. Eu sempre erro os nomes, mas é isso mesmo. Né? Então, acesse esse site, né, com os nossos planos de correção de redação. E eu quero dizer para vocês, tá aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fixar. Consegui fixar. Pronto. Então, tá aqui o nosso site aí fixado nos comentários para vocês acessarem e assinarem os planos de correção. Eu vou fazer vestibular em outro lugar do Brasil que vestibular tradicional, tem a redação em estilo normal, sem ser a redação estilo Enem. Você pode fazer. Mas eu vou fazer Enem. Você pode fazer também. Mas eu vou fazer um concurso. Vai ter vários concursos esse ano 2021, gente, viu? Se vocês estiverem aí planejando mudar de carreira, né, ser servidor público, 2021 é o ano, porque vai ter muito concurso no Brasil inteiro, a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. Então, aproveitem. E todo concurso tem redação. Olha só que legal. Né? Então, você está se preparando para o concurso, também serve para você assinar os nossos planos de correção de redação. Então, não perca tempo. Indique aí para os seus amigos que estão se preparando para alguma dessas coisas. A análise desse poema que a gente fez hoje também vale para quem vai fazer, mais uma vez, né, vestibular da Universidade do Oeste do Paraná. É uma das obras, um dos textos pedidos. Esse poema, O Acendedor de Lampiões, de Jorge Lima, e ele vira e mexe, cai aí nos vestibulares. Então, se você aí está se preparando para o vestibular, não pense que, né, eu não vou fazer vestibular no Paraná, então não importa para mim. Importa, né, porque, como eu disse, esse poeta, ele pode estar um pouco aí no underground, né, pode estar um pouco escondido, mas ele também é um poeta que cai muito, que é muito cobrado, né, que vira e mexe, aparece aí nas nossas provas. FUVEST, Unicamp, né, universidades do Paraná, do Rio Grande do Sul, toda aquela região ali do sul e sudeste do Brasil, que ainda aplicam o vestibular tradicional, que tem a nota das suas próprias provas, além do Enem. Tem uma lista aí de livros e de obras bastante extensa. Por isso, a nossa novidade aqui, né, a partir da semana que vem, a gente vai iniciar um projeto no nosso canal no YouTube chamado Literatura no Vestibular. Terça-feira que vem, a gente ainda vai dizer o horário direitinho para vocês. A gente vai fazer uma live no YouTube com a análise da primeira obra, que é uma obra que vai cair no vestibular da FUVEST, que se chama Campo Geral, de João Guimarães Rosa. Então, a gente vai divulgar aqui direitinho o horário para vocês, mas já se programe na próxima terça-feira no YouTube. A gente vai começar o nosso projeto Literatura no Vestibular, tá certo? Aí, mais uma vez eu digo, mas eu não vou fazer FUVEST, professor, e aí? Não tem problema, né? É uma análise literária, é um autor carimbadíssimo nas bancas, nas provas do Brasil inteiro. Guimarães Rosa cai em todos os vestibulares do Brasil, inclusive o nosso querido Enem, certo? Então, não vai deixar de ser conhecimento para você, além de contribuir na construção do seu repertório sociocultural, que vocês sabem que é importante para toda e qualquer redação dissertativa argumentativa. Dissertativa argumentativa. Decore esse texto, esse nome, né?
Texto dissertativo argumentativo, ele não é pedido só no Enem, não, gente. Tá certo? Então, todo texto dissertativo argumentativo exige aí que você tenha o seu repertório sociocultural. E o seu repertório sociocultural, você constrói ele através de muito conhecimento. Tá certo? Então, aproveite. Vai fazer vestibular? Aproveite para assistir o Momento Nota 1000. Né? Toda terça-feira a gente está aqui às 21h15 fazendo esse aprofundamento. Mas, na semana que vem, esse momento vai lá para o YouTube na estreia do nosso quadro novo, vou chamar assim, né? Quadro novo, Literatura no Vestibular, com análise de campo geral de Guimarães Rosa, tá bom? Então, não esqueçam aqui de ver os nossos planos de correção de redação, tá aqui, www.nota1000redação.com. Às vezes a gente nem espera e tá lá, verdade. E ainda mais, deixa eu fazer esse parênteses aqui, ainda mais Guimarães Rosa, gente, que tem uma linguagem muito específica. Então, quando você entra em contato com o texto do Rosa, cada vez mais você descortina um pouco, né, da dificuldade inicial de ler o Rosa. Então, pode ser que não caia campo geral, mas cai, vira e mexe, cai um conto do Rosa, né? O Enem mesmo cai muito Rosa. Então, se você tem contato com a linguagem dele, você vai aí, então, né, dominando mais, vai ficando mais fácil, e aí você acaba num caso de amor com o autor, como é o meu caso. Hoje em dia eu tenho um caso de amor com Guimarães Rosa, né, gigante. Então, eu pretendo mostrar para vocês um pouco disso, né, na próxima semana. Então, já vai aí, né, já assina o nosso canal no YouTube, se inscreve, se inscreve, ativa o sininho da notificação, que aí quando a gente entrar ao vivo, você vai ser avisado e aí você já acompanha. Mas, professora, eu não sei se eu vou poder no horário. Tem problema? Não tem problema, porque vai ficar salvo lá. Aí você, né, compartilha com seus amigos, né, para que a gente possa, então, fazer esse clube aí de leitura, né, das obras que vão ser cobradas no vestibular no Brasil inteiro. Gente, ó, e é muita obra boa, então aguardem que, né, a gente vai ter um ano aí, né, de muita literatura no Nota 1000, passo a passo, sem deixar de ter as nossas dicas de redação, nossas análises, né, nossos temas aí que vocês já conhecem, né, para que a gente possa, então, estar preparado para o que deve vir aí para frente, tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? Neologismos, ele é o rei do neologismo, é muito bom, gente, muito bom. Bom demais, é bom demais. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, né, a gente vai encerrar por aqui. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma observação, vocês podem deixar aqui no feed, né? A gente vai deixar essa live salva e vocês podem colocar lá, né, no feed, que a gente vai, então, respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Pois eu vou encerrar por aqui. Terça-feira lá no YouTube, a gente ainda vai informar o horário, fique ligado, tá certo? E divulguem aí para os colegas, amigos, professores de vocês, né, que vai complementar esse estudo, tá bom? Então, até a próxima. Fique com Deus e boa noite.